Ok, aqui direto do estúdio, voltando sobre o nosso tema, gostaria, Sérgio, dos seus comentários sobre aquele vídeo que é a propaganda da NET, né? E ele procura, dentro de uma forma lúdica, como ele utiliza o storytelling para essa comunicação. O que é interessante ver nesse vídeo é que em nenhum momento ele fala velocidade de conexão, em nenhum momento ele fala de preço, em nenhum momento ele fala do equipamento que você precisa, em nenhum momento ele fala se a sua região tem ou não. Ele simplesmente começa a passar por diversos cenários, contando a história do que mudou na vida dele a partir do momento que ele começou a usar aquele produto. Uhum. Então, os dados técnicos eles acabam sendo secundários, porque o consumidor vai lá no site, olha, tá lá, tem tudo especificado. E dizem que o consumidor ele compra algum produto pelas razões dele. Então, eu estou muito mais interessado em saber os benefícios que esse produto trouxe para aquela pessoa que está na propaganda do que as características em si, né? Esse vídeo ele fez tanto sucesso que eles já fizeram mais 3 ou 4 na mesma campanha depois desse vídeo. Olha que legal. Por conta disso. E, Marta, queria que você contasse, você que tem uma bagagem grande, aí outras experiências que tenham tido sucesso em storytelling. Olha, tem um caso bem interessante que é o da BMW, né, que eles fizeram, ao invés de fazer uma propaganda para um produto de alto valor agregado, a BMW, na realidade, contratou 4 cineastas para fazer mini-filmes. E ela passou esses mini-filmes, na realidade, primeiro pelo YouTube, e depois ele foi se viralizando, né, como tudo que hoje a gente trabalha na era digital. E aí ele virou, na realidade, uma grande propaganda. Então, o BMW, ela, ao invés de ir para uma propaganda tradicional e no modelo tradicional, eles exerceram o storytelling de uma forma bastante, assim, com alta qualidade. Estamos falando de um produto de luxo, né, e de uma marca que não adianta só colocar numa propaganda de TV. Isso foi distribuído pelo YouTube. E ao virar, né, e ao ser viralizado, ele passou a ser um sucesso. Obviamente, ali o que a BMW queria era contar um pouco da sua história. E ali não se falava em produto em nenhum momento, não se mostrava nenhum tipo de atributo, benefício, que é o modelo tradicional de propaganda e comunicação, mas era um modelo onde havia a performance do produto com os personagens que eram, na realidade, atores. E o vídeo é lindo, né? O vídeo é maravilhoso, plasticamente lindo. Você olha assim, parece um trailer de um filme de cinema. É muito bem feito. Mas é um vídeo normal, muito mais barato do que qualquer outra coisa. Esse é um ponto. O storytelling traz essa possibilidade de você ter essa característica do caseiro, mas um caseiro bem tratado, né? E eu acho que esse é um caso interessante, tá? E aí, queria se você tem alguma dica para as pequenas e médias empresas que não necessariamente vão produzir um mega vídeo, como que eles podem usar o storytelling nas suas empresas? Eu acho que o primeiro ponto é identificar realmente o problema ou algum tipo de oportunidade para contar. E começar com a cultura da própria empresa, contando a sua própria história dentro de casa, usando os seus próprios personagens. Toda pequena e média empresa, ela tem personagens com histórias e fatos que muitas vezes nunca foram revelados para toda a empresa, mas que alguém sabe e fala, puxa, aquele senhor ou aquela senhora, aquilo pode trazer uma autenticidade muito grande. Então, a primeira sugestão é identificar esses personagens. Né? Exemplo, numa ONG. A gente tem casos, eu trabalho também para uma ONG, a gente está identificando quais são os personagens mais relevantes, ou seja, quais que de fato fazem aquela ONG para frente, por que ela está lá e como que ela pode contar a história dela. Então, acho que qualquer pequena e média empresa pode usar o storytelling a seu favor, primeiro identificando quem são esses personagens. Ok, acho que essa já é uma dica valiosa. Sérgio, antes de ouvir a sua dica, eu queria que você, ao ler o livro do Steve Jobs, comentando sobre a apresentação dele, ficou claro, conforme vocês foram me contando o que é storytelling, que ele é uma pessoa que naturalmente utiliza storytelling em todas as suas apresentações, na própria estratégia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O Steve Jobs, como contador de história, ele é o concurso. Ele é bárbaro, ele sabe muito bem o que está fazendo, ele faz de forma deliberada. A própria estratégia da Apple é conduzida sob a ótica do storytelling, eles fazem isso muito claro. A questão de anunciar os produtos com um ano de antecedência e construindo uma relação daquele produto com o futuro consumidor, nem é consumidor ainda.
e a partir de histórias, olha, vai dar para você fazer isso, vai dar para fazer aquilo, já começa a explorar muito bem isso. Mas no caso do Steve Jobs tem uma coisa interessante. Eles contam, a Apple e o próprio Steve Jobs conta a história da empresa como se eles fossem o herói, o mocinho da história. Bom, se ele é o herói, eu preciso ter um vilão. Quem que é esse vilão? E você sabe que no livro dele, ele coloca que isso é construído de uma forma deliberada. Sim, é deliberado, é calculado, é frio e calculista da melhor forma possível, mas tem um vilão nessa história. E quem que é o vilão? Normalmente é o concorrente. É um concorrente, que no caso é o maior concorrente dele. E ele, ao construir isso, ele acaba construindo uma cultura ao redor da sua marca, ao redor da sua empresa, que fala o seguinte: não, eu não vou usar o software da concorrência porque os caras são do mal. E você vê na internet, você vê comunidades falando que o fulano da concorrência lá é o 666, é o diabo. Você vê coisas desse tipo, como eles vilanizam de fato o outro, né? E isso está permeando não só a cultura da empresa, mas eles toda a criaram sociedade, uma cultura né? de Apple maníacos. São os fãs da Apple. São os evangelizadores. E muitas vezes eles nem usam. Às vezes eles não têm o produto, tem um produto só, mas falam de todos. Eles têm uma identidade, uma experiência com a marca que é anterior à experiência com o produto. Muito por conta forte. dessa construção da história. E aí eu queria que você então trouxesse algumas dicas para pequena e média empresa que queira colocar o storytelling no seu dia a dia. Eu acho que a dica que a Marta trouxe, essa primeira, que é usar histórias reais, é bárbaro, tem que se utilizar porque ela dá veracidade, ela dá credibilidade. É o primeiro ponto. O segundo ponto é depois de você até pegar essa questão de qual que é o problema, o que eu quero tentar trabalhar, existe uma questão de você identificar quais são os personagens, quais são os cenários que você está trabalhando, quem que é seu público para você trabalhar a linguagem. O público pode ser interno, pode ser externo. Verdade. Se eu for usar, por exemplo, uma fábula, eu posso, eventualmente, eu vou fazer uma reunião onde eu quero desenvolver os valores da empresa e trabalhar um pouco para que isso esteja mais vivo na empresa. Isso é a forma mais simples de fazer. Tá. Você utiliza, escolhe uma fábula ou constrói uma fábula, uma história e chama todo mundo e conta isso e tenta trabalhar para que isso se reproduza. Tem uma forma que é um pouco mais, na minha opinião, até um pouco mais estratégica, que é fazer essa condução. Lógico, as pessoas podem saber que você está trabalhando storytelling dentro da estratégia, não há problema nenhum, mas trabalhar isso, inclusive, dentro da própria conduta do empreendedor, na conduta dos gerentes daquela pequena empresa. Essas pessoas vão ser, de fato, quem vai representar o papel, quem vai representar a história. No momento que eles estão representando a história, eles estão disseminando essa história sem contar. Eles contam a partir das suas ações. Então, acho que isso é muito importante. E aquele núcleo de administração está atuando na direção dessa história, que foi traçada provavelmente por eles, né? Ok. E aí eu queria ouvir de vocês mais algumas situações. Quais são os principais problemas ou soluções que o storytelling mais tem sido usado nas empresas? Olha, um dos pontos, né, que eu comentei. Então, a gente tem hoje a utilização do storytelling dentro do design thinking. De que forma? Para justamente contextualizar começo, meio e fim ao resolver um problema e de que forma resolver esse problema. Então, é tudo muito simples. Os nomes, às vezes, ou talvez pareçam um pouco difíceis porque eles não estão traduzidos para o português. Eu ia até te pedir, quer dizer, tivemos uma entrevista com a Marta Terenzo sobre Design Thinking. Se você quer assistir, visite o nosso site www.almadonegócio.tv. Mas eu vou te pedir para resumir aí rapidamente o que é Design Thinking. O Design Thinking é uma metodologia dentro da inovação, da gestão da inovação, que trabalha a resolução de problemas com foco no potencial humano de forma simples, ou seja, um problema que pode ser de uma fila na sua empresa, uma fila de uma lavanderia, ou uma qualidade de um produto, um produto que você comercializa. Como resolver? Através da experienciação. O Design Thinking é uma metodologia de problema e solução de forma rápida. E que normalmente envolvem outras pessoas que vão fazer um trabalho sempre no foco do usuário e qual a melhor alternativa. O ser humano sempre como foco. O storytelling a gente utiliza dentro do Design Thinking como uma forma de contar essa história. Né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, no Design Thinking o que a gente chama de cenógrafo. É aquela pessoa que prepara
o palco, que é o Steve Jobs, né? Ele é o cinegrafista ali. Ele vai, ele monta, ele tem uma cabeça assim, mas como que uma empresa pequena pode ter? Às vezes é o próprio dono, que é aquela pessoa que está num determinado bairro, já é conhecido, já é uma pessoa diferenciada, e ele pode contar. É assim que as empresas fazem. A Sadia ou a Parmalat, empresas algumas que eu trabalhei, elas têm suas próprias histórias. Mas, além disso, desenvolveram sua própria cultura. O que as empresas estão agora se apropriando é justamente isso, do storytelling como essa ferramenta para auxiliar e potencializar. Ok. E, Sérgio, uma das coisas que eu vejo, muitas vezes, a gente escuta uma nova ferramenta, uma nova solução e sai usando sem entender muito para quê e como. Então, você teria algumas dicas, quer dizer, em objetivos e como eu posso utilizar o storytelling? De fato, as histórias dentro das organizações, elas acontecem. Querendo ou não, a empresa trabalhando storytelling ou não, as histórias estão acontecendo. Todo dia. Tem a famosa Rádio Peão, ela continua acontecendo. A gente está aqui e o pessoal está lá falando. E aquilo vai formando o que é a organização. Então, primeiro ponto que eu acho é tentar identificar o que está sendo falado dentro da própria organização. Quais são as histórias que estão sendo contadas lá dentro. Acho que isso é uma base extremamente rica de itens, de elementos que você pode utilizar para construir essa história. E aí, numa empresa como essa, que tem a sua estratégia, que sabe o que ele precisa melhorar dentro, por exemplo, da sua equipe, ele pode usar o storytelling de uma forma um pouco mais sistematizada. Sem dúvida, e aí, sem com dúvida. isso, construir a cultura. Ele direciona, nesse sentido, ele vai direcionando, mas precisa, antes de mais nada, ter um objetivo. O que eu quero com isso? Posso complementar uma coisa aí, Sérgio, que eu acho bem interessante? Sabe quem são bons storytellers dentro das empresas? Os vendedores. São ótimos storytellers, eles sempre têm histórias para contar. Sempre. Ele leva à frente a história da empresa. E você sabe marcas. Que isso já me vem uma imagem, Marta, um vendedor contando as histórias e os seus desafios ao vender a sua empresa. Isso precisa ser compartilhado com o pessoal que produz aquilo, Exatamente. com o pessoal interno que muitas vezes está distante desta realidade. E algo como esse faz uma integração que não é fácil, a integração da área comercial com quem tem a produção, não é mesmo? Sim, mas aí o storytelling ele pode ser a sistematização deste processo. Deste elo, elo, ele pode ser o elo. Essas pessoas continuam contando histórias. Elas fazem parte da história, só que muitas vezes elas não sabem que fazem parte. Então, o segredo talvez seja trazer, de fato, essas pessoas para perto. Né? E o professor Sérgio escolheu um outro vídeo que eu, particularmente, fiquei apaixonada, porque ele é da área de lavanderia, né? Quem me acompanha sabe que eu nasci na área, no segmento de lavanderia, tenho realmente sabão em pó na minha veia. Queria que você contasse um pouco desse vídeo que nós vamos passar agora, professor. É um vídeo também focado em marketing, mas o que eu acho mais bárbaro nesse vídeo é que não tem uma única palavra. Ele conta uma história, ele tem personagens, mas ele não tem uma única palavra no vídeo inteiro. E ele constrói uma identificação do público com a marca muito maior do que, eventualmente, se eu tivesse uma propaganda tão... Sabe, que eu mostro que essa lavadora lava 10 quilos e consome tanta energia. E ele consegue fazer tudo isso sem passar uma única palavra. Acho que vale a pena dar uma olhadinha. Incrível. Vamos acompanhar esse vídeo e nós já voltamos. Qualtis, deeply different. Nós agora, na volta, nós vamos ter o nosso quadro mural, vamos ouvir dos meus entrevistados qual é a alma do negócio, mas antes disso nós temos um rápido comercial e já voltamos.